nosso tema de hoje é: minha sogra veio morar comigo, né? Veio morar na minha casa. E agora, o que eu vou fazer, tá? Esse é o nosso tema de hoje. Você já pensou sobre isso ou você passa por essa situação? Se você passa por essa situação ou se você pensa sobre isso, eu te convido a ficar nesse vídeo até o final. Quando nós falamos de uma relação de sogra, nora, de genro com sogro, nós temos a tendência a pensar que não é uma relação muito boa. E na maioria das famílias isso é verdade. Não é uma relação muito boa. Por quê? Porque na maioria das vezes a sogra ela quer ensinar a nora como ela vai fazer a comida, como ela vai se comportar, o que o filho dela gosta, o que ela vai fazer com o filho dela, a maneira que esse menino foi criado, né? A sogra ela não entende realmente que a maneira com que ele foi criado não necessariamente vai ser a maneira com que ele vai se comportar no casamento. Até porque ele pode mudar, ele pode querer se relacionar de outro jeito, ele pode buscar o autoconhecimento e entre outras coisas. Então esse é um dos conflitos principais que existem entre sogra e nora. É a sogra realmente não respeitar esse espaço e realmente achar e acreditar que a nora ela é a extensão dela, né? A sogra realmente acreditar que a nora é a extensão dela, que a nora realmente vai suprir ali todas as necessidades que a mãe supria para o filho, sendo que essa relação não tem nada a ver uma com a outra, né? Mãe é mãe, esposa é esposa, né? Os papéis não se completam. E algumas vezes, algumas coisas parecidas, porém não se completam. Então, essa sogra ela não entende, né, na maioria das vezes, que essa nora veio com uma bagagem emocional dela. Nessa nora ela veio com as crenças, com a conduta dela de vida, a maneira com que ela foi criada, a maneira com que ela entende a vida é diferente do que realmente a maneira com que a sogra visualiza isso e com que a sogra viveu também. Então esse é um ponto assim entre sogra e nora que dizem realmente que traz muitos problemas. E é verdade sim. Atendo muitos casais com esses problemas, atendo muito casal com problema da família que se mete, o filho que não sabe se posicionar, o filho que não respeita o espaço da esposa, a sogra que chega na casa da esposa, que quer mudar as coisas de lugar, que acha que isso tá feio, que acha que isso daqui não pode estar aqui e vai se metendo e tem que arrastar as coisas do lugar e fazer da maneira que ela quer, como se a casa do filho realmente fosse a casa dela. Então, por isso, né, por essa demanda toda, eu vou iniciar com um contexto muito especial para vocês. Muitas pessoas não necessariamente foram morar com a sogra porque o sogro morreu, né? Mas muitas pessoas foram morar com os familiares porque desenvolveu um transtorno emocional, porque ficou com sequelas do Covid e precisa de cuidados, enfim. Então essa realidade não é apenas a realidade dessa família, mas sim de várias outras pessoas. E nesse período, e nesse contexto, né, a sogra então veio morar dentro dessa casa. E eles tiveram muitos problemas. Por quê? Por que eles tiveram muitos problemas? Porque a relação dessa nora com essa sogra já não era boa. A relação dessa nora com essa sogra já tinha problemas, né? Com o tempo passado, essa nora já teve problema, como eu disse, financeiro, teve problema emocional, de se sentir magoada, de se sentir ferida, de se sentir violentada, né? De se sentir assim, realmente de uma maneira como ela nunca tinha se sentido antes, desrespeitada também, né? Então, ela já não tinha uma relação muito boa. Porém, como que nós podemos melhorar, né, essa situação para as famílias? Como nós podemos melhorar isso? Tem famílias que é super tranquilo referente a essa convivência, né? Tem famílias que gostam, que acreditam que dá certo, tem paciência, tem respeito e que o histórico antes, né, da sogra, antes de precisar vir morar na mesma casa, era diferente. A relação deles era realmente diferente, né? E quando isso acontece,
nós sabemos e nós vemos aí que realmente, quando a relação é diferente, quando o contexto é diferente, fica tudo mais fácil, né? E nesse contexto de problema, então como nós podemos entender e fazer com que isso realmente se encaixe na nova dinâmica familiar, né? Nós sabemos aí que nós temos uma dinâmica familiar e essa dinâmica, ela pode sim ser muito pior do que nós imaginamos. Ela pode ter mais traumas, ser mais difícil, ser mais frustrada e ser mais frustrante também. Então, o que nós precisamos entender? Que cada família tem seu tempo, cada família tem sua conduta de vida, cada família escolhe para ela algo específico, de forma específica. E nós precisamos entender que o contexto familiar não é algo que eu posso chegar aí na sua casa e falar: esse copo com água não é para ficar aqui. Eu quero que ele fique aqui. Mas qual é a moral? Qual que é o direito que eu tenho de fazer isso? É a mesma coisa que acontece quando as sogras se relacionam com as noras e com os sogros, enfim. Então, se você precisar morar na casa da sua nora, ou se você é a nora, ou enfim, o filho, o que eu quero dizer para você hoje? Tente fazer com que esse contexto fique mais agradável possível. Que esse contexto fique mais leve. Que esse contexto fique menos pesado. Como? Exercendo a paciência, né? Estimulando o diálogo, deixando claro aquilo que pode ser feito, aquilo que você não gosta dentro da sua casa. E para falar mais sobre isso, eu vou responder as perguntas que eu selecionei de vocês, tá bom? Você como casal, já parou para conversar, né, sobre isso? Você já parou para conversar sobre a possibilidade da sua mãe vir morar na sua casa? Do seu pai vir morar na sua casa? E da sua sogra morar na sua casa? E do seu sogro morar na sua casa? Você já conversou sobre o seu casal, com o seu esposo sobre isso? Você já perguntou para ele o que ele acha, o que ele pensa? Porque a primeira forma de diminuir a pressão desse diálogo e diminuir a pressão dessa responsabilidade é conversando sobre isso hoje. Hoje mesmo. Não deixe para amanhã. Quais são as possibilidades realmente de um idoso ter que morar com você? Quais são as possibilidades realmente dessa pessoa ter que vir morar na sua casa? Quais são as possibilidades dela realmente ter que parar de viver com o outro e ir morar com vocês? E eu quero que vocês, enquanto casal, se questionem. O que você acha disso? O que você pensa sobre isso? O que você vê nessa situação? Quais são os prós? Quais são os contras disso, dessa situação? E o que você pensa sobre isso? O que você acha disso? Realmente, você acha isso saudável ou não? Realmente, você precisa resolver os problemas com a sua sogra antes dela precisar ser cuidada de você? Cuidada por você? Você realmente precisa resolver as picuinhas, os problemas do relacionamento, os problemas com as pessoas, os problemas com o que vocês tiveram no passado, de vida financeira, de vida afetiva, para depois vocês conseguirem realmente viver de uma maneira mais harmônica quando precisar? Eu quero que você pense sobre isso, porque assim é uma melhor forma de você resolver esse problema. É a primeira forma de você resolver. É resolvendo antecipadamente, falando antes sobre isso, determinando antes, entendendo o processo antes, ok? Para quando ir resolvendo os problemas antes.